Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Muito bem-vindo a mais uma aula de Química e o assunto de hoje são os cálculos estequiométricos. Eu sei que muita gente assusta só de ouvir falar esse nome, mas a boa notícia é que eu vou te ajudar a ficar ninja nesse conteúdo. Mas antes, eu preciso fazer algumas observações muito importantes. Vamos lá? Primeiro, geralmente, estequiometria é um assunto trabalhado no último capítulo dos livros de Química Geral. Ou seja, para entender bem esse conteúdo, é necessário ter alguns conhecimentos prévios que eu vou dividir em dois grandes grupos. O primeiro grupo de conhecimento prévio envolve conceitos fundamentais, ou seja, sem eles não vai rolar. Você não vai conseguir reagir com cálculo estequiométrico. E esses conceitos são massa molar, mol, volume molar, lei de Gay-Lussac e balanceamento por tentativa. Além, claro, de conhecimentos matemáticos em porcentagem, regra de 3 e conversão de unidades. Transformar grama para quilo, ml para litro e por aí vai. Portanto, se você identificou algum conteúdo que você ainda não domina, eu sugiro que você pare esse vídeo e estude esses assuntos antes de continuar. Combinado? O segundo grupo envolve conceitos que, na minha avaliação, farão de você um estudante diferenciado, capaz de resolver qualquer questão de estequiometria. E esses conceitos são nomenclatura de ácidos, bases, sais e óxidos, ligação iônica e covalente na construção dos compostos, NOx, principais reações químicas e equação geral dos gases. Tranquilo? Agora, por que eu separei esses dois grupos? Porque com o domínio do primeiro grupo, você já é capaz de resolver muita coisa, já que a maioria das provas, para não complicar a sua vida, já te dá a equação química montada e balanceada. E no fim, isso acaba exigindo menos conhecimento dos itens que estão no grupo 2. Entendido? Então, bora para nossa aula. Guys nobre, afinal de contas, o que é estequiometria ou cálculo estequiométrico? É a parte da química que quantifica a relação entre produtos e reagentes. Eu gosto muito de comparar a estequiometria com uma receita de bolo. E qualitativamente, eu poderia simplesmente dizer que para a gente fazer um bolo, eu preciso de ovos, margarina, leite e farinha. Mas como que é isso? Basta eu pegar esses ingredientes aqui, jogar na batedeira e pronto? Eu tenho um bolo? Não, não, não. Quantos ovos são necessários? Quantas colheres de margarina? Quantos ml de leite? Eu preciso quantificar isso, não é verdade? Então, vamos melhorar a nossa receita. Para fazer um único bolo, eu preciso de 3 ovos, 4 colheres de margarina e por aí vai. Pronto, dessa maneira eu estou quantificando os reagentes que eu preciso para produzir uma certa quantidade de produto. E através da regra de 3, eu consigo facilmente trabalhar essas reações. Imagine o seguinte, imagine que você tem uma empresa que faz bolos e você acaba de receber uma encomenda de 10 bolos. Ora, se para produzir um único bolo você precisa de 3 ovos e 4 colheres de sopa de margarina, para produzir 10 bolos, quantos ovos você precisa? Quantas colheres de margarina? Fácil, 10 vezes mais, 30 ovos e 40 colheres de margarina, não é verdade? E é essa relação entre a quantidade de reagente que serão necessários para produzir uma certa quantidade de produto que nós vamos estudar aqui nesse curso de cálculo estequiométrico. E você vai ver que no fundo, cálculo estequiométrico é um assunto fácil, porém trabalhoso, que exige muita interpretação de texto e atenção, combinado? Agora, vamos trazer esse raciocínio do bolo para as equações químicas. Para começar, nós temos 4 regras gerais que toda vez que você for resolver um exercício de estequiometria, você vai ter que usar, tá bom? A primeira delas é escrever a equação química. Segundo, balancear essa equação química. Terceiro, os coeficientes da equação é a proporção na qual os compostos reagem e formam. E por último, montar uma regra de 3 com base na pergunta do problema. Bora treinar aqui um pouco,
dá uma olhada nesse item A. Escreva a equação balanceada da amônia. Se você bem se lembra, a amônia é o NH3. Então, para escrever essa equação balanceada, nós precisamos de quê? O que é necessário para fazer a amônia? Ora, a gente tem nitrogênio e hidrogênio, é necessário gás nitrogênio, que é o N2. Na verdade, ele não existe sozinho, o N não existe sozinho, ele aparece ligado a outro átomo de nitrogênio formando o gás nitrogênio e o gás hidrogênio. Beleza. Então montamos aqui, ó, a equação química de formação da amônia. Porém, essa equação não está balanceada. A gente precisa balancear essa equação. Olha só, eu tenho 3 hidrogênios aqui, eu tenho 2, eu vou multiplicar aqui por 2 e aqui por 3, ó, porque 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 3 dá 6 também. Então eu tenho a mesma quantidade de hidrogênio nos produtos e a mesma quantidade de hidrogênio nos reagentes. Eu tenho 2 nitrogênios, basta eu colocar aqui também, ó, 1. Na verdade, que eu mantenho os 2. Então, está balanceado. Balancear é eu ter a mesma quantidade de átomos antes e a mesma quantidade de átomos depois. Entendido até aqui? Pronto, agora que nós sabemos esses coeficientes, nós sabemos também o quê? A proporção que eles reagem e formam. O que esses coeficientes está dizendo pra gente? Que 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mol de gás hidrogênio e produz o quê? 2 mol de amônia. Tá bom? Então, os coeficientes é a proporção que essas substâncias reagem e formam. 1 mol desse reage com 3 mol desse e forma 2 mol desse, tá? E o mol, ele é ponte para um monte de outras coisas. Através do mol, eu consigo descobrir a massa, eu consigo descobrir o volume, eu consigo descobrir quantidade. Não é verdade? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Presta atenção. Vamos começar transformando mol para massa. Como que a gente faz isso? Através da massa molar. Se a gente pegar aqui o gás nitrogênio, o N2, nós sabemos que na tabela periódica o nitrogênio é igual a 14, né? Tem massa igual a 14 unidades. Olha, se eu tenho 2 nitrogênios, o N2 vai ser 2 vezes 14, que vai ser igual a 28 unidades. Uma molequinha de gás nitrogênio pesa 28 unidades, mas aqui eu tenho mol. Lembra? Mol puxa grama. Quer dizer que 1 mol de moléculas de gás nitrogênio vão pesar o quê? 28 gramas, tá? 28 gramas. Então a gente pode substituir aqui mol transformando para grama, ó. 28 gramas. Vai reagir com quanto? A gente faz a mesma coisa para o hidrogênio. Olhando a tabela periódica, a massa do hidrogênio é igual a 1. Como eu tenho H2, vai ser 2 vezes 1, que vai dar igual a 2. Não é verdade? Então já vamos pôr aqui, ó, a massa molar, 2 gramas por mol. Quer dizer que 1 mol de gás hidrogênio pesa 2 gramas. Mas quantos mols eu tenho aqui? Eu tenho 3. Então vai ser o quê? 3 vezes 2, não é verdade? Porque 1 mol pesa 2 e aqui eu tenho 3, ó. Então eu tenho que multiplicar por 3. 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. Então, ó, 6 gramas, belezinha? Formando quanto? 2 mols de amônia. A mesma coisa, ó, NH3. Eu tenho 1 nitrogênio, que é 14, mais 3 hidrogênios, que cada um pesa 1, vai dar quanto? 17. 17 gramas por mol. 1 mol de amônia pesa 17 gramas. Só que aqui eu tenho quanto? 2, não é verdade? Então vai ser 2 vezes 17, que dá quanto? 34 gramas. Olha, 34 gramas. Belezinha? Então a primeira parte eu fiz, ó, converti mol para grama. Eu tenho que, em gramas, 28 gramas de gás nitrogênio vão reagir com 6 gramas de gás hidrogênio e produzir 34 gramas de gás amônia. Olha só que interessante. Então, através do mol, usando a massa molar, eu descobri a proporção que reage e forma, só que agora em gramas. Beleza? Gás nobre, agora nós podemos também fazer uma relação entre mol e volume, através do volume molar.
O volume molar diz pra gente que qualquer 1 mol de gás na CNTP vai ocupar 22,4 litros, tá bom? Então qualquer gás na CNTP, se eu tiver 1 mol dele, ele vai estar ocupando esse volume aqui, ó, 22,4 litros. Então é fácil, basta a gente fazer essa conversão. Ó, 1 mol de gás nitrogênio vai ocupar quanto? 22,4 litros. Então aqui eu tenho o quê, ó? 22,4 litros reagindo com, ó, 3 mol. Ixi, se 1 mol é 22,4, 3 mols vai ser quanto? 3 vezes 22,4, que dá quanto, ó? 3 vezes 4 dá 12, vai 1, 6, 7, né? 67,2 litros, não é verdade? Produzindo 2 mol. Ora, se 1 mol ocupa 22,4, 2 mols vão ocupar quanto? O dobro, 44,8 litros. Olha só, agora, através do mol, nós achamos também a proporção que reage e forma em litros, porque está todo mundo aqui no estado gasoso e nós estamos considerando que eles estão na CNTP. Então, 22,4 litros de gás nitrogênio vai reagir com 67,2 litros de gás hidrogênio e produzir 44,8 litros de gás amônia. Entendido? E por último, nós podemos relacionar mol com quantidade. Afinal de contas, mol não é um número como a dúzia. Uma dúzia são 12. 1 mol são 6 vezes 10 elevado a 23. Então, se eu tenho 1 mol de gás nitrogênio, quer dizer que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 molequinhas de gás nitrogênio. Reagindo com quanto? Ó, 3 mol de gás hidrogênio. 3 mol. Se 1 mol é 6 vezes 10 a 23, 3 vai ser quanto? 3 vezes 6, não é verdade? 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Porque 6 vezes 10 a 23 é só 1 mol. Como eu tenho 3, eu tenho que multiplicar por 3. Ó. 3 vezes 6 dá quanto? 18. Belezinha? Formando 2 mol de amônia. Olha, 1 mol não é 6 vezes 10 a 23? Isso. Só que eu tenho quantos mols? 2. Vou multiplicar por 2. 2 vezes 6 não é 12? Então, ó, 12 vezes 10 elevado a 23. Então, eu também descobri, através do mol, a quantidade de moléculas que reagem e formam. Eu tenho que 6 vezes 10 a 23 moléculas de gás nitrogênio vão reagir com 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás hidrogênio e produzir 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás amônia. Tá bom? Então olha o tanto de coisa que a gente consegue extrair só dessa proporção que reage e forma em mol. Nós podemos transformar mol em todas essas coisas, em massa, em volume, em quantidade. E aí basta a gente entender o que o exercício está pedindo pra gente. O exercício vai te pedir quantos mols são formados, qual a quantidade de moléculas que são formadas, qual que é o volume formado, qual que é a massa formada, para a gente fazer a relação correta. Mas a base de tudo é quem? A base de tudo é o mol. E aí, para transformar mol para grama, a gente precisa da massa molar. Para transformar mol para volume, nós precisamos do volume molar. E para transformar mol em quantidade, a gente precisa do próprio mol, né? Que a gente sabe que ele é um número. Belezinha? Tranquilão? Gás nobre, então só para reforçar, olha só a quantidade de informação que nós podemos retirar só dessa proporção em mol. E aqui a leitura do texto é muito importante, porque o exercício pode te pedir qualquer uma dessas relações. Ele pode te perguntar quantas gramas de amônia nós podemos formar a partir de certa quantidade de hidrogênio, pode te pedir a quantidade de moléculas, pode te pedir o volume. Resumindo, entender o que o exercício quer da gente é fundamental. E você já deve ter percebido que o cálculo estequiométrico só se aprende fazendo muito exercício. E para ser sincero, a teoria terminou aqui. Por isso, nós vamos continuar as nossas aulas resolvendo vários exercícios, detalhando cada caso de cálculo estequiométrico que você possa vir encontrar.
Belezinha? Com isso, eu encerro essa aula introdutória de estequiometria. Vejo você na nossa próxima aula, onde nós vamos falar do nosso primeiro caso geral, que envolve essa relação entre mol e massa. Então, um grande abraço e reage!